O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 13, segundo o balanço divulgado na tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. O estado de São Paulo concentra a maioria das possíveis infecções, com 7 casos em investigação. Enquanto isso, a questão segue afetando os mercados. Depois de começar o dia em leve baixa, o dólar passou a subir no fim da manhã dessa sexta por causa da tensão geral com o rápido avanço do coronavírus e superou R$ 4,28. Em um outro tópico relacionado ao tema, vamos lá. O senador Messias de Jesus, de Roraima, pediu uma audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para externar a sua preocupação com o avanço do coronavírus pelo mundo. Para o parlamentar, Roraima está vulnerável, uma vez que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, países que, segundo ele, abre aspas, não têm condições de se proteger. Messias afirmou que a comunidade chinesa nos países vizinhos é de tamanho considerável, e declarou também, abre aspas, os venezuelanos já trouxeram de volta para Roraima doenças que estavam erradicadas no Brasil. Agora temos o temor do coronavírus. É uma ameaça real. Palavras, portanto, do senador Messias de Jesus, que quer uma audiência com o ministro da Saúde. Ô Zé, eu vou começar contigo aí. A gente tem 2 pontos aqui. Essa parte da Venezuela e de Roraima eu vou deixar para você e o Augusto comentar mais. Só queria citar que programa Pra Cima Deles aqui da Jovem Pan, exibido às 4 horas da tarde às sextas-feiras, com reprise logo após aqui os Pingos nos Is hoje, tratou especificamente ao longo de 1 hora com especialistas sobre o avanço do coronavírus, 2 infectologistas especializados no tema. Então quero convidar quem quiser tirar dúvidas, algumas especificidades, quem quiser saber mais sobre esse vírus que ao avançar alerta o mundo todo, logo após os Pingos começa a reprise do Pra Cima Deles. Passo a bola então para você, José Maria Trindade. Pois é, olha, o governo brasileiro reagiu imediatamente e não podia ser diferente, né? É uma ameaça real e a avaliação é de que num determinado momento o vírus vai chegar no Brasil. Atualmente são 13 suspeitos e nenhum confirmado. Mas a avaliação clara é esta, de que não há como fechar as fronteiras. Esse vírus ele se alastrou de uma maneira muito mais rápida do que todos os outros, né? Embora a letalidade dele seja menor, mas ele produz consequências e é um vírus considerado grave. É evidente que estão aí em busca de vacina e haverá uma vacinação em massa se houver o desenvolvimento de uma vacina, mas até lá a situação é essa. É uma situação grave e o Brasil já está liberando, inclusive comprou leitos para internação e comprou da iniciativa privada, né? Já que os hospitais públicos estão em dificuldade, e até UTI. Isso aí é sinal claro de isolamento, pode isolar uma UTI inteira. Quem entrar no hospital com essa suspeição, ele isola toda uma área. O ministro Mandetta chamou aqui os secretários de saúde, estabeleceu cronograma, estabeleceu também medidas a serem tomadas e, inclusive, a imediata conexão com a rede federal, ou seja, indicar se houve ou não casos de suspeição e quando houver confirmação. Hoje, no Palácio da Alvorada, ainda convalescendo, né, da cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros tratando exatamente desse assunto, lá no Palácio da Alvorada. Então, essa é a situação. Eu queria chamar a atenção aqui de que o senador está certíssimo. O senador Messias de Jesus me disse que a situação lá em Roraima é complicadíssima. Não é só por conta do coronavírus, não. É a dificuldade de saúde pública que Roraima está vivendo, porque não tem o apoio do governo federal. E eles dizem o seguinte, até parece que essa situação aí com a Venezuela é só de Roraima, que é só nossa. Não é. A situação lá está complicada, a população está reagindo, rejeitando os venezuelanos, crimes acontecendo, mais de 60% dos presos lá são venezuelanos que estão cometendo crimes lá. Não estou dizendo que todos os venezuelanos são criminosos, mas está acontecendo real. As maternidades estão sendo ocupadas em até 70% em alguns casos, 70% por venezuelanos. E Roraima todo mundo esqueceu. E o que está fazendo aí o senador é chamando a atenção
chamando a atenção para a situação de Roraima, que duplicou o número de habitantes de uma hora para outra sem infraestrutura. Ele me disse que existem praças lá em que a população de Roraima não pode passar, porque são praças tomadas por venezuelanos que fogem desse regime covarde e cruel do Maduro, né? Então é uma situação que o governo tem que cuidar. Já cuidou, já internalizou alguns, trouxe para a região central do país, mas são dois problemas distintos e que se agrava agora com essa situação. Eu compreendo a aflição do senador, porque tem de ser chamada a atenção das autoridades mesmo aí para o caso dramático de Roraima, mas eu acho que aí ele mistura as coisas. Então vamos lá, o Zé tem toda a razão. Roraima é um problemaço, tem que ser resolvido já. O Brasil, eles estão lá com uma multidão de refugiados e eles não têm condições de acolher, eles não podem fazer esse trabalho sem a ajuda do governo federal. Isso aí tem que ser montado com urgência, já deveria ter sido um plano para resolver a situação deles. Mas eu acho que ele recorreu a um argumento agora, decorrente da aflição, repito, e da angústia, que eu não vejo com tanta preocupação, Zé. O fato de você ter essa situação de saúde lá do pessoal que está em Roraima, vindo da Venezuela, o fato de ser grave esse problema, não se estende ao coronavírus, porque nenhum venezuelano tem dinheiro para viajar para a China, nem vem chineses de lá. Ele fala da comunidade chinesa. Calma, pessoal. O fato de ser chinês não tem nada a ver com ser portador do vírus. É preciso que seja um chinês que tenha vindo de lá recentemente, das regiões afetadas na China, e que são muitas. Então são duas coisas separadas. O coronavírus, por enquanto, não está tão grave no Brasil. Eu tive a oportunidade de ouvir o programa, não sei, o Silvio vai poder dizer isso, mas por enquanto os casos são poucos, estão sob controle. E se você começa a dizer que por haver chineses num determinado lugar aumenta o risco, daqui a pouco nós podemos ter reações preconceituosas que não fazem o menor sentido. Pois é, por enquanto são 13 casos suspeitos, sequer ainda comprovados. Isso é um dado fundamental e importantíssimo. O Ministério da Saúde, as autoridades de saúde pública do Brasil, têm feito lives diárias, sempre às 4 horas da tarde, não só atualizando a apuração dessas suspeitas. Geralmente, segundo especialistas, leva 3 dias para você já ter a confirmação ou não. Então, as autoridades públicas, por enquanto, segundo especialistas médicos, têm agido com celeridade. Quero também fazer um registro aqui, que na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o caso. Ele afirmou que o governo não resgatará brasileiros na China, abre aspas, se não estiver tudo redondinho no Brasil. Segundo o presidente, o plano para o resgate envolve a realização de um exame prévio para que ninguém que já apresente os sintomas do novo coronavírus seja trazido ao Brasil e que os resgatados sejam submetidos a uma quarentena em hospitais de campanha do Exército. Vou além aqui do que disse o presidente, só porque, e como ele está correto em afirmar que agora não é hora de ideia nenhuma de resgate de brasileiros que vivem na China, porque aqui ele diz assim, olha, para não trazer ninguém previamente que já tenha sintomas. Porém, esse novo coronavírus, segundo os médicos, ele pode ser transmitido antes do aparecimento dos primeiros sintomas, ou seja, somente com exames mesmo para descartar que não se tratava de influenza A, de influenza B, de outros vírus. É uma atitude realmente muito temerária pensar em ir buscar brasileiros que estão na China nesse momento. Zé, para a gente arrematar o tema aqui e seguir. Olha, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ali com ministros, inclusive definiu que as Forças Armadas vão participar, montando hospitais de campanha, o relato lá de que é possível. Não é alarmismo, mas se houver a necessidade, né, as Forças Armadas vão participar
de uma defesa nesse sentido e definiu ali medidas para cada pasta. E ele, o presidente, foi pessoalmente comunicar isso aos jornalistas que ficam de plantão na porta do Alvorada. Foi nesse comunicado que ele se irritou quando perguntado aí do Onyx Lorenzoni, que se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Aí perguntaram sobre o fico ou não dele. Ele, não, isso não foi discutido na reunião, e cancelou a entrevista e se recusou a falar. Mas, enfim, o governo está envolvido e não podia ser diferente, não. A situação é mesmo grave no mundo inteiro.